Olá, gente boa. Neste momento eu gostaria de falar um pouco sobre fé com vocês. Fé que tem sido muito mal compreendida devido à apropriação do termo pelo sistema religioso e que tem incultado uma compreensão absolutamente distorcida do que seja a fé conforme o Evangelho. Então aqui eu quero falar do que é fé conforme o Evangelho, porque o sistema religioso tem ressignificado a fé como sendo igual à prática religiosa, como um ser igual a se adequar às práticas, aos dogmas de um ambiente religioso. Então, você tem fé na medida em que você frequenta determinado ambiente e que você participa dos trabalhos ali, participa das celebrações, participa dos ritos religiosos daquela determinada denominação. Então, se você participa, se você vai regradamente, então você tem fé. A partir do momento que você opta por um caminho que não seja a frequência, aquele local, se por algum motivo você decide que aquilo ali não é mais para você, que não tá dando certo, que não tá te fazendo bem, ao invés tá te fazendo mal, tá te oprimindo, tá te entristecendo, tá tirando sua alegria, a partir do momento que você deixa aquelas práticas de tradições religiosas, você agora não tem fé. Então é uma coisa absurda e muita gente boa tem sido levada a má compreensões e até a julgamentos levianos por causa dessa falsa compreensão do que seja fé. Quando você vai ver lá nos evangelhos, quando os evangelhos, o Novo Testamento ali trata de fé, em primeiro lugar é importante entender que fé, antes de tudo, é um dom. Como Paulo lá em Efésios fala, que pela graça sois salvos mediante a fé. Só que isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a fé, em seu princípio, logo de entrada, ela não é algo que alguém possa adquirir só porque quer, não. Antes de tudo, ela é um dom de Deus. Então, não há espaço para ninguém se vangloriar porque tem fé, porque possui fé. A fé é um dom. Então, se é algo que eu recebo, eu não tenho por que me jactar daquilo que me foi dado. Então, eu só tenho que ser grato por aquilo que eu recebi de graça. Então, antes de tudo, é isso. Fé é um dom de Deus. E quando você vai ver lá em Hebreus, na definição mais aberta, mais categórica que nós temos de fé, o autor do livro aos Hebreus, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, como Paulo falou lá em 1 Coríntios, a fé é loucura. Para uns é escândalo, para outros, porque a fé ela leva você a ter uma profunda convicção de coisas que não podem ser alcançadas pela lógica humana. Muitas coisas, por ser um relato histórico, por serem relatos históricos, os livros do Novo Testamento, tem muitas coisas que, mediante o estudo histórico, podem ser levantadas como altamente prováveis, como praticamente incontestáveis historicamente falando. Mas qual é o estudo histórico? Qual é a ciência? Qual é a lógica humana que vai convencer alguém pela razão de que na cruz Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, levando sobre si os pecados de toda a humanidade? É loucura. Não tem como provar isso pela lógica. Isso só pode ser crido mediante a fé. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, eu não posso ver, eu não consigo ver, eu não consigo alcançar isso com a minha mente, com a minha percepção, com a minha concepção, mas pela fé que me foi dada, eu sei que aquilo é assim.
Então, a fé é essa dimensão que não tem nada a ver com tradição religiosa. Essa é uma das dimensões da fé. É a fé, é aquele poder, é aquele dom que te capacita a crer nessas loucuras divinas, nessa arbitrariedade divina, de unilateralmente levar sobre si os pecados de toda a humanidade, unilateralmente encarnar, abrir mão da sua própria divindade, encarnar, viver uma vida aqui nessa terra, levando, vivendo, experimentando todas as privações que nós experimentamos e, acima de tudo, levando uma morte completamente imerecida, injusta, de pessoas que respiravam ódio contra ele porque Jesus, acima de tudo, ele ameaçou o status dos religiosos, da elite religiosa judaica naquela época, acima de tudo. Então, não tem razão que possa você crer nisso, é só pela fé. Então a fé é isso, é você crer que Deus te amou primeiro, independentemente da sua loucura, independentemente das suas escolhas tortuosas, independentemente das suas péssimas inclinações para o mal. Ele te amou e ele te salvou, tá? Então é isso. Essa é uma dimensão da fé. E não tem nada a ver com práticas religiosas, com práticas de tradições religiosas que são pós-Cristo, que são pós-Evangelho, que só vieram a surgir séculos depois de Cristo. Quando você ler as páginas dos Evangelhos, você só vê simplicidade em Jesus, descomplicação de Jesus. Você só vê Jesus completamente livre, solto, sendo guiado como o vento que é levado, que sopra onde quer, sem nenhum aprisionamento religioso, sem nenhuma submissão às tradições religiosas que foram desenvolvidas durante os séculos anteriores ao nascimento dele e que estavam ali vigorando e que nós vemos ali representadas da pior forma possível nas páginas dos evangelhos. É por isso que Paulo falou lá no livro de Gálatas, é inteiro sobre isso. O livro de Gálatas é Paulo dizendo, revoltado, como é que vocês foram convencidos do contrário, convencidos contra o evangelho que vocês já tinham aceitado. Como é que vocês, depois de terem sido livres de todos aqueles aprisionamentos de quando vocês eram crianças na consciência, agora vocês se deixam aprisionar novamente? Agora vocês guardam dias, meses, anos, festividades, frequência ao culto, isso e aquilo, participação em grupo de louvor, como se isso tivesse algum significado espiritual. Não tem, tá? Isso é um relacionamento social, é um engajamento social da comunidade. Agora, significado espiritual não tem fundamento no Evangelho. É uma tradição que foi desenvolvida e que depois foi incutada durante séculos na cabeça das pessoas como sendo algo pedido por Deus, como sendo algo que foi estabelecido por Deus, e o que não é. Por isso que Paulo, lá no capítulo 5, se não me engano, ele diz que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Essa é a outra dimensão da fé. Você tem essa dimensão que te leva a crer naquilo que não pode ser provado, não pode ser apreendido pela lógica. E a outra dimensão da fé é a prática, que também é decorrência dessa fé anterior. Ou seja, na medida em que eu creio no amor de Deus, na misericórdia dele por mim, no perdão dele por mim incomensurável, isso me constrange, isso me leva para outro pendor, me leva a agir de outra forma. E aí Paulo fala, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então essa é a dimensão prática da fé. A fé te leva a operar pelo amor, porque Deus te amou, você agora também ama. Porque Deus derramou esse amor por você, você sendo imerecedor, agora você também derrama esse amor sobre os outros que estão ao seu redor. Então ele fala, nem a circuncisão
nem a incircuncisão. A circuncisão é a religiosidade. A religiosidade não te acrescenta coisa alguma em relação a Deus. E nem a incircuncisão te diminui diante de Deus. Nem a irreligiosidade. Nem a irreligiosidade eu faço no sentido de você ser um praticante dessas tradições religiosas. Nem isso te diminui diante de Deus. Não tem virtude alguma. Não tem significado nenhum diante de Deus. Seja o religioso ou seja o não religioso, o que importa diante de Deus é a fé que opera por amor. É a prática do amor na vida. Porque se você é uma pessoa que é legalista, que gosta muito dos mandamentos e tal, saiba, tudo se resume em uma coisa só, no amor. O evangelho é todo isso. Toda a lei se resume no amor. No amor que nós devemos uns aos outros. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que o amor não pratica o mal contra o próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Então, isso é só um apanhado rápido aqui do significado de fé, que não tem nada a ver com o labor religioso, o labor da denominação religiosa, da instituição religiosa, do sistema religioso. Não tem nada a ver com isso. Então eu vejo muita gente sendo julgada porque não consegue mais ir a esses ambientes, porque esses ambientes não mais lhe atraem. Só que essas pessoas não deixaram de ser gente boa, gente de Deus, gente de Jesus, amam a Jesus sinceramente. São humildes, misericordiosas, perdoam, amam, são generosas. Só que pelo simples fato delas não participarem daquela comunidade, elas são taxadas como tendo abandonado a fé, como sendo desviadas. E isso é muito terrível. Isso aqui é um alerta para duas pessoas principalmente. Para as pessoas principalmente que julgam essas outras pessoas. Você, que por essa má compreensão é levado a julgar essas pessoas que não participam da sua bolha religiosa como desviadas, como pessoas que não são de Deus, que não são de Jesus, que abandonaram a fé, que largaram o arado. Veja bem, você está fazendo expressamente aquilo que você está fazendo, aquilo que Jesus expressamente proibiu, que é não julgar as pessoas. Porque se você taxa uma pessoa como distanciada, como não estando no caminho de Jesus só por causa daquilo ali, você indiretamente está dizendo que aquela pessoa não está indo para o céu. E muitas pessoas literalmente dizem: era uma pessoa tão boa, que pena que não aceitou a Jesus e foi para o inferno. Porque ela não foi lá no seu clube religioso, não levantou a mão nesse rito que claramente surgiu tardiamente na história do sistema religioso. Aí aquela pessoa foi pro inferno. Que coisa terrível. Você pensa como terrível é esse tipo de comportamento. É isso que é ser de Deus? E o outro grupo de pessoas é você que se deixa oprimir por essas outras pessoas. Que se deixa convencer que de fato você está desviado, que de fato você não tem Deus, que de fato você não é de Jesus, simplesmente porque você não participa mais desse sistema religioso. Saiba que ser de Jesus está para além disso. Ser de Jesus é no seu coração. Acontece em todo lugar, em todo o seu viver, aonde quer que você esteja. É você ter consciência do que ele fez por você. E a partir dessa consciência que te constrange a mudar de vida, você ser luz onde você estiver. Você ser sal da terra onde você chegar. É você ser influência de Jesus, aonde quer que você esteja. Porque Jesus nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo, e não sal no saleiro, e não luz posta debaixo da cama, mas não é para brilhar na existência onde quer que você chegue. Então é isso. Até me estendi além do que eu queria, mas é só para deixar claro, para
que as pessoas entendam de fato o que é fé, umas deixem de julgar e as outras não se permitam ser julgadas. E é isso.